Olá, bom dia. Hoje vamos falar sobre 7 conselhos da Bíblia para resolver conflitos. No convívio diário, podemos nos encontrar envolvidos em conflitos com outras pessoas, não é verdade? Você sabe me dizer quais são os tipos de conflitos que existem e que vamos nos defrontar? Ao falarmos em conflitos, pensamos em discussões entre duas pessoas, certo? Assim, essa não é a única vertente. Conhecer as variáveis dessas divergências possíveis é importante para evoluirmos para uma visão mais sistêmica e sensível, indicando o prognóstico de adversidades. Você parou para pensar? O primeiro tipo de conflito que podemos encontrar é o intrapessoal, isto é, da pessoa com ela mesma. Ele se apresenta pela inquietude ou desinteresse no trabalho, na vida familiar, em seus relacionamentos, em seu desempenho profissional. Quando esse conflito se apresenta, dificilmente consegue atender aos padrões de produtividade. Tanto na vida familiar como em seus relacionamentos, eles tendem a fugir das suas responsabilidades, preferindo abandoná-los ao invés de resolver os problemas que se apresentam. Então, esse é o comportamento que a pessoa tem quando ela tem um conflito interpessoal. Então, ela não quer assumir a sua responsabilidade pelo problema. Ela foge, ela procrastina, ela se ausenta do problema, ela quer fugir do problema. Então, essa é uma das principais características do conflito interpessoal. O segundo tipo de conflito que podemos encontrar é o interpessoal, ou seja, conflito entre duas ou mais pessoas. Os motivos são os mais variados possíveis. No profissional, eles podem ser divididos entre intergrupal, desavença na mesma equipe, e intergrupal, entre equipes diferentes. Essa relação pode ser aplicada em qualquer área pessoal. No profissional, eles podem ser divididos em intragrupal, desavença na mesma equipe, e intergrupal, entre equipes diferentes. Esta relação pode ser aplicada em qualquer área pessoal. Então, o líder ou os líderes têm que estar bem coesos para que eles possam fazer gestão dessas pessoas que eles estão administrando, para que possa diminuir esse tipo de conflito e ajudar essas pessoas a crescerem no desenvolvimento dos seus relacionamentos pessoais e interpessoais, e possa ser uma equipe que seja coesa. E quem sai ganhando com isso são os próprios líderes e a empresa, a organização que sai ganhando com isso, quando há uma união para resolver esses conflitos, diminuir essa tensão que existe. Então, esse é o grande momento que o líder tem que estar atento a esses conflitos, que ela não possa se estender. Então, esse é um dos motivos possíveis que nós vamos encontrar na parte profissional. Agora, os conflitos organizacionais, ou melhor, aqueles que envolvem empresas ou entidades diferentes, eles devem ser solucionados pela alta administração do empreendimento, como seus sócios ou diretores. Interessante agora, os conflitos familiares e os relacionamentos pessoais devem ser solucionados, ou melhor, com a ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra ou terapeuta, porque é uma segunda pessoa que vai direcionar esse conflito e vai ajudar que esse conflito seja resolvido e não seja procrastinado a solução que deve acontecer. Então, com a ajuda de um profissional, você consegue resolver esses conflitos familiares, o conflito de relacionamento entre casal, o conflito de relacionamento entre pais e filhos. Então, esses conflitos devem ter sempre um profissional para ajudar na mediação desses problemas, desses conflitos. Não é fácil reagir de forma correta no meio de um conflito, mas a Bíblia tem bons conselhos para acalmar os ânimos e resolvê-los. Então vejamos quais são a forma que a Bíblia nos dá para que nós possamos resolver esses conflitos. É muito interessante o que a Bíblia nos traz como um meio da gente estar trabalhando esses conflitos. São o estilo de vida que você vai adotar para gerir esses conflitos, tanto profissional como familiar, como pessoal. Então a Bíblia te ajuda a você resolver esses conflitos. Então você tem que parar e ler a Bíblia e ver esses versículos que estão disponíveis na Bíblia, e você vai trabalhando isso dentro de você e você vai conseguir resolver esses conflitos. Você tem que parar e pensar. Você tem que agir com a mente e não com o seu coração. Todo conflito que você age com o coração, fatalmente você vai sair perdendo. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz, que ela nos reserva o estilo de vida que nós queremos ter. O primeiro conselho que a Bíblia nos traz como estilo de vida para que nós possamos gerir conflitos está em Provérbios 18:13, que diz assim, olha: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Então ela nos orienta para que
antes de toda discussão, nós primeiro vamos ouvir o que a pessoa tem a nos dizer. Então, você ouvindo, você não vai ser insensato, você não vai passar vergonha. Porque as discussões acaloradas são desagradáveis porque ninguém está ouvindo o que o outro está dizendo. Então fica um barulho que você acaba não conseguindo ouvir o que o outro está dizendo. E quando acontece esse momento, ninguém vai ter razão. Então procure entender a razão do aborrecimento antes de responder. Então esse é um caminho que a Bíblia nos traz para que nós possamos, como conselho, você ouvir antes de falar. Então você fazendo esse trabalho, você consegue resolver essas questões. O segundo conselho que a Bíblia nos dá é responder com calma. Provérbios 15:1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Gritar só vai piorar a briga. Na hora do calor intenso, do conflito, exercite a respiração e fale com calma. Retome o controle da conversa. Pense, não temos que ser calor, mas sim luz. 1 Pedro 2,9 diz assim, olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus te chamou para que nós sejamos luz e não sejamos calor. O calor só vai aumentar a tensão do conflito. Então, nós temos que ter justamente um controle. Nós temos que responder com calma, nós temos que parar de pensar. É o que eu comentei, nós não temos que agir em conflito com o coração, nós temos que ser sábios, agir com a cabeça, com o pensamento, com o cérebro, colocar o cérebro para funcionar. Esse é o caminho correto. O terceiro conselho é ignorar o insulto. Provérbios 12:16 diz assim, olha, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Então, quando você é insultado, você tem que ignorar. Porque se eu ignorar, o que acontece? Durante uma briga, dizemos coisas que não deviam, para fazer o outro perder o controle. Ignorar o insulto mostra maturidade, o que o outro não lhe pode afetar. Então, quando eu ignoro o insulto, eu estou mostrando para o outro que eu tenho maturidade e que o que ele está me falando não vai me afetar. Então, eu estou ignorando. Então, é isso que a Bíblia está dizendo para você justamente você não ser insensato, porque você sendo insensato, você que vai se aborrecer, não o outro que vai se aborrecer. Então, o homem prudente, ele ignora o insulto. Então, é isso que a Bíblia está nos colocando, para ignorar o insulto. Faz de conta que nada aconteceu. Faça uma cara de paisagem. O quarto conselho nos orienta a não retrucar. Romanos 12:17 diz assim, olha, não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Quando retribuímos o mal por mal, você perde toda a razão. Retrucar só piora a briga. Se você agir de forma correta, você terá vantagem moral. Então, não retruque. Se você for confrontado, estiver em conflito, não fique retrucando. Simplesmente faça o que está no terceiro conselho. Ignore o insulto. Não vá em frente. Pare para ouvir, pare para pensar como é que você vai agir diante dessa situação. Então você tem que fazer isso. Não vai retribuir o mal por mal. Você está sendo insultado, você está sendo confrontado. Não haja com o mal. Faça o que é correto aos olhos de todos. Ignore. O quinto conselho, ele nos orienta para que nós tratemos com respeito. Então, tratar com respeito é o caminho para que você possa evitar os conflitos. Provérbios 11:12 diz assim, ó, o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Ridicularizar o outro só vai enfurecer mais. Quando a outra pessoa se sente respeitada, vai se acalmar. Então você traz paz ao ambiente, você começa a tratar a pessoa com respeito, você começa a ouvir, você fala ponderado com a pessoa e ela vai sentindo a paz que você está transmitindo. E isso vai levá-la a te reconhecer como uma pessoa que está respeitando a ela, respeitando a opinião dela. Então você vai diminuir a tensão desse conflito. Esse é um dos caminhos que você tem. Você não pode ridicularizar. Se eu partir para a ridicularização da pessoa, com certeza você vai aumentar a tensão desse conflito. E isso vai trazer mais calor. É o que nós dissemos no anterior. Eu não tenho que ser calor, eu tenho que ser luz. Eu tenho que ser luz para as trevas.
Então esse é o do caminho que eu tenho que fazer. Então tratar as pessoas com respeito. O sexto conselho é ter paciência. Provérbios 15:18 diz assim, olha, o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Muitos conflitos acontecem porque as pessoas envolvidas não estão com paciência. Ter um pouco de paciência para tentar entender o que se passa acalma o conflito. Então, a grande sabedoria em todos os conflitos é você ter paciência e conduzir com harmonia, conduzir com paz. Que você levando paz, você vai afastar as trevas, você vai ser a luz, você não vai ser calor. É isso que você tem que ser luz e não calor. Então, ter paciência é um grande argumento, uma grande ferramenta essencial para evitar qualquer tipo de conflito. Isso, conflito profissional, conflito familiar, ou conflito entre você mesmo. Você tem que ter paz para resolver os problemas, para não ficar procrastinando os conflitos. O sétimo e último conselho é o mais inteligente, o mais sábio que Deus nos deu. É o fato de você saber perdoar. Perdoar é o que nos leva a trazer a paz, evitar os conflitos, que você vai conseguir resolver todas essas situações que são adversas aos conflitos. Então, Colossenses 3,13 diz assim, ó, suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoa. No fim de todo conflito, é preciso exercitar o perdão. Aqui, não é fácil você exercitar o perdão, porque o perdão ele tem que ser da sua mente e principalmente de todo o seu coração. O seu coração tem que estar limpo, tem que estar puro para você conseguir perdoar. Então você tem que raciocinar, pensar e o coração agir. Aqui você entra com o coração, você perdoar, para que você possa realmente, de todo o seu coração, nesse conflito, você conseguir perdoar. Você perdoar a pessoa te perdoar. Então, esse conflito vai desaparecer, porque você trouxe luz, você trouxe paz, você teve paciência, você conseguiu resolver esse conflito. Então, quando não há perdão, vem ressentimento e mais conflitos podem acontecer. Perdoar restaura amizades. Então, assim, quando você resolve perdoar de todo o seu coração e a sua mente não fica mais martelando naquele conflito, você consegue perdoar e você vai restaurar as amizades. Então, é isso que Deus está nos ensinando. Nesses 7 tipos de conselhos, nesses 7 estilos de vidas que nós vamos ter para que nós possamos ter uma vida sadia, uma vida abundante, uma vida que Deus pode nos dar grandiosas promessas. Então, aí nós podemos ter condições de saber como lidar em conflitos e como resolvê-los. A Bíblia nos ensina tudo isso. É por isso que a Bíblia é um estilo de vida. Então, para encerrar, eu trago para vocês aqui, olha, em Mateus 5,9, diz assim, olha, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, quando nós somos pacificadores, nós podemos ser chamados filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Aqueles que são pacíficos, aqueles que trazem a paz, aqueles que trazem harmonia e não trazem conflitos, não trazem guerra, não trazem dissensão entre as pessoas. Então nós temos que ser livres, nós temos que ter a mente livre, o coração livre, e nós temos que saber perdoar para que possamos restaurar todas as amizades. Então é isso que eu trago para vocês hoje, sobre os 7 conselhos que Deus nos dá à luz da Bíblia. Então, te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até breve. Eu quero nesse momento orar, encerrar, pedindo a Deus para que Deus nos fortaleça, nos tire todos esses inimigos que estão dentro de nós, que nós possamos vencer todas as batalhas, que nenhum inimigo é maior do que o nosso Deus. Eu oro pelo nosso Brasil, eu oro pelos nossos governantes, eu oro pelos hospitais, pelos médicos, pelos enfermeiros que estão cuidando dessas pessoas que estão nos UTIs. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe todos esses profissionais. Graças te dou, Pai, em nome de Jesus. Eu te vejo amanhã, nesse mesmo horário. Um forte abraço e até amanhã. Esse é meu Instagram, @AdailtonRodrigues9.